Boa tarde a todos e todas. Quero dar boas-vindas aqui para a mesa sobre democracia e participação social. É um tema de extrema importância, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E a nossa proposta foi justamente trazer aqui lideranças que têm diferentes experiências, diferentes inserções no movimento social, para que possam nos ajudar com as suas vivências e as suas experiências de luta, nos ajudar a pensar, né, um fortalecimento do movimento social, que eu acho que é uma grande questão para o momento atual, né? Então, nós contamos aqui na mesa com o Emiliano de Camargo Davi, né, que é mestre, doutorando em psicologia pela PUC de São Paulo e especialista em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele é integrante do Instituto AMA, Psique e Negritude, e membro do GT Racismo e Saúde da Abrasco. Muito bem-vindo, Emiliano. Eu vou apresentar os demais membros da mesa. A Leandrinha Duarte, estou muito contente de estar aqui com você, Leandrinha. Ela é média ativista, escritora, fotógrafa, feminista, né? Graduanda em teologia, colunista da mídia Ninja, militante LGBT e de pessoas com deficiência e CEO do projeto Galeria. Muito obrigada pela participação, Leandra. E estamos ainda aguardando um terceiro convidado, que é o Ailton Krenak, que é um líder indígena, ambientalista, jornalista, poeta, escritor, né, que é uma liderança do movimento indígena muito importante. Ele pertence à etnia Krenak. Ele tinha nos avisado que, como está na aldeia, eventualmente ele tem problema de conexão. Mas, enfim, daremos então início à fala, iniciando pelo Emiliano, e à medida, e vamos avaliar no decorrer a possibilidade, então, do Ailton Krenak participar. Com a palavra, Emiliano, por favor. Muito obrigada por sua presença. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Quero dizer da minha alegria de participar do 4º Congresso Brasileiro de Política de Planejamento e Gestão em Saúde. Quero saudar Ellen Castanheira, Leandrinha Duarte e Ailton Krenak, que ainda não está entre nós, mas que estará possivelmente. Quero saudar também as minhas companheiras e companheiros do grupo de trabalho Racismo e Saúde da Abrasco, nas figuras da professora Edna Araújo e do professor Luiz Eduardo Batista. Friso a importância e o meu lugar duplo de estar aqui também como um representante deste GT, né? Um evento da casa, um evento da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e fazer parte desse GT me deixa bastante honrado. Sem mais delongas, inicio a minha fala também fazendo uma certa descrição para aquelas e para aqueles que não necessariamente podem ver a minha imagem. Então, sou um homem negro, estou de camisa cinza, estou na cidade de São Paulo, sentado numa cadeira marrom. Atrás de mim tem um livro da Billie Holiday e uma planta que esqueci o nome agora, mas é uma planta que parece uma espécie de trepadeira. Feito isso, dou início à minha fala. Na conferência de abertura deste congresso, Jurema Werneck iniciou a sua fala com um trecho de uma música de Elza Soares.
Repito a estratégia. Contudo, com outro trecho, outro verso, dessa vez uma frase mais conhecida. Um verso da música chamada A Carne. Os compositores Marcelo Yuca, Seu Jorge e Ulisses Capelletti. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Essa mesa, conforme anunciado, fala sobre democracia e participação social. Sabemos que a democracia, ao longo da história, sofreu e sofre dificuldades de implementação e sofre riscos no Brasil. São exemplos disso experiências, fatos políticos como a ditadura militar de 1964, o golpe em forma de impeachment à presidenta Dilma Rousseff, em 28 de abril de 2016, protagonizado pelo Senado, o impedimento, da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2018, protagonizado pelo TSE, ou mesmo as ações antidemocráticas do atual presidente, sua família e sua trupe. Contudo, a democracia verdadeira, real, não se limita apenas à manutenção de um sistema de garantia do direito ao voto a todos, todas e todes, os cidadãos e cidadãs brasileiros. Uma democracia verdadeira se dá por garantias de direitos através do acesso e participação aos bens materiais e simbólicos. Isso depende de equidade. Aqui, estou para falar sobre equidade racial. E no campo da equidade racial, essa questão se dá, em meu entendimento, em diversas etapas. Mas aqui me limito a discutir ou apresentar três. A primeira delas já foi dita. A democracia não é apenas um direito ao voto. Contudo, ao acesso à saúde, à cultura, ao lazer, à educação, ao saneamento básico, dentre outros. Mas esse acesso, ele está organizado na intersecção de raça, classe e gênero, entre outras dimensões territoriais, geográficas. O segundo aspecto seria que estamos num país onde o mito da democracia racial ainda faz efeito no imaginário social da população. Essa não é uma tese superada no Brasil. Algo de um tempo circunscrito, de um campo teórico circunscrito de Arthur Ramos, Gilberto Freire. Evidentemente que não. Essas teses ainda compõem o imaginário social da população brasileira e fazem exercício. O terceiro aspecto que quero apresentar muito rapidamente é que ainda este mito da democracia racial, que nutre o racismo à brasileira, impede uma participação social diversa e equânime. Quando se pensa uma participação social étnico-racial. Pois indígenas e negros estão, por essa lógica, impedidas do exercício de autodeterminação. Via de regra, em especial nas esferas institucionais de poder, onde se deliberam as coisas, se decidem os pactos, negros e indígenas estão à mercê das canetadas, das decisões e das opiniões de brancos. Sendo assim, só a possibilidade
de uma verdadeira democracia étnico-racial, afinal é isso que a gente busca, na radicalização de um sistema político universal. Contudo, onde as particularidades sejam levadas em consideração para atingir as distintas singularidades. Sendo assim, a essencialização do universal, reeditada, contudo, a antiga frase, essa é uma pauta sem sentido, somos todos humanos. Ou então, a antiga e também reeditada frase, o que importa é a singularidade, porque somos todos singulares, servem para justamente diminuírem a importância das políticas particulares enlaçadas nessas três esferas. Não se trata de uma essencialização do particular, mas do enlaçamento dessas três esferas. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem essa composição. Porém, não necessariamente ele vive essa implementação. Se trata de um sistema universal, recheado de políticas de saúde particulares. A Política Nacional de Saúde Integral da População Indígena, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, da população idosa, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da mulher, da criança, do homem, em tantas e tantas e tantas outras políticas particulares que compõem esse sistema universal de saúde. Afinal, apenas assim, com foco nas diferenças, visando a equidade, nas particularidades, compreenderíamos um cuidado à saúde que visa as distintas singularidades, visando o comum da diferença. Contudo, o comum da diferença exige a afirmação da diferença. E essa é uma das nossas grandes dificuldades. Quando estamos exigidos a afirmar as diferenças como medidas políticas de equidade em saúde. Não temos dúvida quando equidade é uma leitura clínica. Se chegar alguém com pneumonia e alguém com, como é que foi dito, né? Com uma gripezinha na UBS, quem será atendido primeiro? Não temos muita dúvida. Se chegar alguém baleado e chegar alguém com o dedo quebrado, quem será atendido primeiro? Não temos muita dúvida. E esse exemplo que dou é banal, porque evidentemente a equidade não se limita a quem será atendido primeiro ou por último. O projeto neoliberal de privatização da saúde afeta essas políticas que visam as diferenças a determinados grupos e povos. Neste momento, a maior ação antirracista seria implementar as políticas de saúde particulares do SUS na sua radicalidade. Seria implementar com radicalidade a Política Nacional de Saúde Integral da População Indígena, da população negra, da população LGBT, da população idosa, dentre tantas outras que foram citadas aqui. Nessa direção, vou tomando o tom final a minha fala, dizendo que, dando eco a uma excelente matéria publicada no dia 15 de março, no site de jornalismo investigativo, chamado apublica.org. Neste site há um artigo, uma matéria, das e do jornalista Bianca Muniz, Bruno Fonseca, Larissa Fernandes e Ruth Pina. Essas e esse jornalista trazem à baila uma matéria que comprova que o Brasil
registra 2 vezes mais pessoas brancas vacinadas do que pessoas negras. Essa matéria não aponta se isso também acontece com as populações indígenas. Contudo, imagino que sim. O contraditório é que as e os negros são o grupo racial mais contaminado e na esfera da mortandade, da morbimortalidade provocada pela Covid-19. Não esqueçamos que a primeira pessoa vacinada no Brasil foi uma mulher negra, Mônica Calazans. Esse é o funcionamento do racismo brasileiro, que faz um slogan de democracia racial e de participação social racializada. Mas, por enquanto, o que está racializado é a política de morte. A necropolítica vem operando de modo racializado no Brasil. Sabemos que ela atingirá todos, todas e todes, como foi dito ontem por Jurema Werneck. Contudo, ela chega primeiro a determinados grupos étnico-raciais, a determinados povos, a determinados territórios. Enquanto não reconhecermos que vivemos num país democrático e participativo racialmente, enquanto não reconhecermos que estamos distantes de vivermos num país democrático, enquanto não reconhecermos que estamos distantes de vivermos num país democrático e participativo racialmente, a nossa falsa democracia e falsa democracia racial estará reduzida a um voto de 4 em 4 anos. E entenderemos que isso é participação. Um sistema público de saúde que pena para ser coletivizado tem enfrentado as paredes coloniais, as paredes da colonialidade, o que tem dificultado a implementação ou mesmo a compreensão de outras cosmovisões afro-indígenas, por exemplo, na composição de uma saúde coletiva. Nós, do campo da saúde coletiva, que aqui estamos, temos tentado fazer saúde coletiva numa estrutura de país que visa a individualização, numa estrutura macroeconômica que visa a individualização. Enquanto não mudarmos uma certa lógica de estratégia que visa o comum, teremos muita dificuldade de implementarmos lógicas coletivas de saúde de modo radical. Porque nos deparamos com as paredes do capitalismo, do individualismo, do Estado moderno capitalismo, da branquitude brasileira, de cosmologias do privado. Isso tem nos impedido de respirar. Não é à toa que a Covid-19 ataca o sistema respiratório. Estamos falando de grupos, e eu dou destaque aos grupos negros, que são os espaços que compõem, que determinada lógica individual capitalista tem tentado o impedimento dessa respiração a longa data. George Floyd morreu sem ar. O supermercado Carrefour, na cidade de Porto Alegre, matou um brasileiro sem ar. As periferias da onde estou,
na cidade de São Paulo e não só, vivem ausência de oxigênio nos seus córregos, nos seus barracos. A ausência, nesse momento, neste dia de hoje, os noticiários apontaram que uma das dificuldades deste dia tem sido invasar oxigênio, para que seja levada principalmente a determinadas franjas do Brasil. Numa cosmologia do comum, na base dos mitos iorubá, Tadeu de Paula Souza, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Geraldo D'Amico, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escreveram junto a mim que a estratégia quilombista do comum, baseado numa cosmovisão iorubá, apresenta uma perspectiva de uma tríade, de Emi, Ofó e Azé. E aqui darei destaque a Emi, que nada mais é do que respiração no iorubá. A nossa política de morte, como dizia o Freud, a pulsão de morte presente, que promove destrutividade e nos retira a agressividade exigente para a respiração de qualquer nascimento, exige uma cosmologia outra, que faça frente à branquitude, ao capitalismo individual, que vem carregado da modernidade e da colonialidade, que impacta as franjas, e não apenas as franjas, do Brasil, e que no momento atual se radicaliza em forma de fascismo. Assim finalizo minha fala e fico feliz de, ao finalizá-la, ver a mesa composta por Leandra Duarte e Ailton Krenak. É um prazer estar junto de vocês e acompanhada de ela. Muito obrigado. Não estou aqui sozinho, estou aqui acompanhado de todo o GT de Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde. Muito obrigada, Emiliano, por suas contundentes palavras. Acho que temos muito a refletir, não é? Eu passo a palavra, então, seguindo a ordem divulgada, então, dos palestrantes, passo a palavra para o líder indígena Ailton Krenak, que eu já havia apresentado inicialmente. Muito obrigada, Ailton, pela participação. E após a fala de Ailton, a Leandrinha vai nos contemplar com a sua fala. Bem? Ailton. Boa noite a todos, todas, todos. Como estamos aprendendo nesse mundo de pluralidades, e saúdo o Emiliano, e que bom que ele fez uma convocação de outras perspectivas para a gente falar dentro dessa chave de democracia e participação social, ou participação, representação das nossas diferenças, das nossas diversidades em políticas, no caso aqui nas políticas da saúde. E nós estamos vivendo essa experiência nova para todos nós, assaltados por uma realidade que escapa nossa tentativa de interpretação. Mas eu queria pedir a vocês que me dessem a licença de avançar num termo que é a ideia de democracia. Nós estamos numa mesa redonda falando de participação social na democracia. É como se a gente estivesse em Marte discutindo a atmosfera da Terra. Nós não estamos numa democracia, nós estamos num estado totalitário
vivendo uma experiência de abuso sistemático, movido por máquina colonial, que é o aparato do Estado. Dentro desse aparato, dentro dessa máquina do Estado colonial, reclamar uma experiência compartilhada, de pensar a vida, de compartilhar os mundos e trazendo para o plano cotidiano uma política de pluralidade na oferta daquilo que nós entendemos que o Estado liberal tem obrigação de entregar, a gente vai ficar de cara no chão, porque nós vamos constatar que a gente levou um calote. A gente levou um calote da deusa democracia. A deusa democracia fez uma pose esplêndida e não entregou nada. Ela entregou abandono, segregação, violência e o uso de um aparato que só o Estado tem a licença de utilizar para matar a gente. Nós não podemos fazer uso de nenhum desses dispositivos para nos defender. Sai armado aí na rua para você ver. Você vai ser trinchado. Mas o Estado pode se armar até os dentes para invadir nossos territórios, predar os nossos ambientes e ameaçar a gente. Mesmo quando não agem diretamente sobre os nossos corpos, agem sobre o nosso imaginário, ameaçando a gente o tempo inteiro. Eu fui convidado a conhecer um estudo que foi feito agora, no período mais agravado, Ellen, da pandemia. Um grupo de psicanalistas, na verdade foi a Associação Brasileira de Psicanálise, uma seção delas lá do Rio Grande do Sul, o pessoal decidiu juntar uma turma para contar os sonhos que estão tendo. Os sonhos são todos pesadelo, é terror. O adoecimento mental, nesse período, ele explodiu, ele foi para o espaço. Se antes o cara podia atender na clínica dele, né, no modo, digamos assim, doméstico, classe média, ele podia atender uma ou outra pessoa, agora ele tem que sair da clínica dele e ir para um lugar que eles estão chamando de covidário. Covidário? Vocês já escutaram essa palavra? Covidário. Eu falei, nossa, mas que nome feio, parece cova. Né? É aquelas covas que faz com retroescavadeira. Aí você joga todo mundo lá dentro, não tem nome, não tem registro, não tem luto, não tem quarupe, não tem funeral. Nós viramos essa coisa que vai para o covidário. Então, no covidário, os profissionais mental estão aliviando o desespero de pessoas que nem pegou a Covid. Quer dizer, tem um outro jeito da Covid te matar, é te aterrorizando. E esse pesadelo da Covid, ele tem uma persona. A persona é esse monstrinho genocida que nos governa. Ele entra no sonho das pessoas, mordendo, comendo, é um monstro, é uma espécie de um zumbi às avessas, azarando a vida das pessoas, aterrorizando a vida das pessoas e negando a vida, negando a possibilidade de continuar existindo. Foi uma apropriação miserável que esse tempo distópico que nós estamos vivendo fez de uma palavra, que alguém pode me ouvir falando aqui e dizer, nossa, mas como que o Ailton inventa de comparar esse sujeito que está assaltando em pesadelo a vida das pessoas com a mesma palavra que evoca o grande guerreiro e o líder da resistência negra no período colonial no Brasil, que é Zumbi. Eu não estou falando... Na cultura dos Krenak, a gente ia chamar ele de... O Nanjon é um morto-vivo. É um cara que é um morto-vivo. Então, ele ocupa o nosso imaginário, trazendo medo e ameaça, que é o que o Estado brasileiro representa para todos nós hoje. E, desgraçadamente, não só para os negros e os indígenas e para aqueles que estão nessa fralda. Ele está ameaçando, inclusive, os próprios membros da elite dele mesmo, da coisa social que ele compõe, porque ele está ameaçando médicos, ele está ameaçando autoridades, ele está detonando com os cientistas
do direito universal da vacina foram tirados de cargo, foram enxotados, alguns estão sendo até processados, ameaçados, nós sabemos disso. Suspendeu os direitos civis. Nós somos uma sociedade de abusados. É uma pena, mas acho que houve problemas na internet do Ailton Krenak. É uma pena interromper a fala dele no meio, mas acho que se ele não conseguir voltar imediatamente, a gente abre a palavra para a Leandrinha. Ele está voltando, vamos ver. Eu creio que vocês ficaram sem me ouvir os últimos 2 minutos. Foi, tinha caído, Ailton. Mas pode retomar. Eu estava fazendo um contato com a fala do Emiliano, quando ele ficou... Eu estava fazendo um contato com a fala do Emiliano, só que agora quem vocaliza ela é o Estado. Antes, a expectativa de, no movimento social, a gente conseguia abrir brechas para a gente interação com as diferentes forças e imprimir dentro da política do Estado totalitário. Ailton, eu vou sugerir que você tire a câmera para poder fluir melhor a sua voz, porque está cortando bastante. Talvez se você tirar a câmera, a gente consegue ouvi-lo melhor. 1, 2, 3. Isso, pode continuar, desculpa. Eu estou tentando ver se eu consigo uma... Eu estou fechando a câmera, tá bom? Tá ótimo. É zona rural. Então, eu não tenho uma internet aqui, que é aquelas coisas. Sim, eu entendo, Ailton. Vamos tentar, então, dar continuidade. Isso. Eu estava exatamente evocando a fala do Emiliano para concordar com ele que nós estamos vivendo uma suspensão dos direitos que nós entendemos que são direitos sociais, direitos civis, vai lá. Então, morrer sem ar e ser jogado em valas comuns é política pública no Brasil hoje. Nós temos que confrontar pessoas em diferentes lugares sociais e somos alvo de um abuso sistemático, planejado do aparato estatal. Quer dizer, desde o ministro do Meio Ambiente até o ministro da Saúde se sentem à vontade para nos ofender e lançar palavras totalmente desconectas, brincar de quebra-cabeça com a gente e nos obrigar a uma constante movimentação para fugir do alvo desses drones que eles apontam sobre as nossas vidas, nossas cabeças. Eu estou vivendo na zona rural, então eu escapo um pouco, eu sei, a esse cotidiano urbano que muitos dos meus amigos que estão me ouvindo não conseguem escapar, né? A minha solidariedade com essas pessoas que estão perdendo seus familiares, que estão compondo filas em UPAs e hospitais, agora qualquer lugar agora é um lugar de destino, né? E
O horror está exposto aí na nossa cara e não tem muito para a gente ficar emoldurando qualquer debate. Nós temos que otimizar esses encontros e transformar esses encontros em convocatórias à resistência. A resistência no sentido real, imediato, né? Porque nós estamos vivendo também uma síndrome do avestruz, onde todos os sujeitos políticos que gostavam de tagarelar a todo lado ficaram mudos. Os tais dos personagens da política brasileira, ou eles estão todos muito ocupados contando dinheiro, ou estão se escondendo em algum buraco para não ter noção do momento que nós estamos vivendo. Toda hora tem gente convocando o tal do arco democrático. Não, vamos convocar o arco democrático da vida brasileira. Ok, cadê esse tal de arco? Né? E, sei lá, só se for o arco da velha. Então, nós estamos... Representação política é, assim, uma vergonha. A expressão das nossas assembleias legislativas, Congresso Nacional, assim, tem hora que você vê a passagem dos caras, parece sei lá, um assombro. É como se estivessem querendo mesmo dizer para a gente: eu não conheço vocês, ó povo. Aliás, povo, existe isso? Povo. Aquela velha ideia de que a gente era o povo. Darcy Ribeiro escreveu uma coisa linda, né? O povo brasileiro. O João Baldo também se entusiasmou e quase na mesma década fez Viva o povo brasileiro. Eu fico pensando, cadê esse povo? Nós fomos abusados com palhaços marchando nas ruas, enrolados na bandeira de Israel. Gente vestindo a bandeira dos Estados Unidos e lambendo a Estátua da Liberdade. Então, assim, nós estamos passando dúvida que celebrar a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, o ano que vem, como alguém está se é de volta para o futuro. Então, nós temos que assumir a gravidade do que nós estamos vivendo e a gente não pode ficar emoldurando o debate com essa ideia de que nós estamos... Talvez as pessoas falem em democracia como um fundamentalista que e gritam Deus, 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 para ver se Deus baixa lá. Então, vamos gritar democracia, 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 ver se essa entidade democracia vem e abra os braços sobre nós. Ó democracia, abre os braços sobre nós. Ó democracia, abre os braços sobre nós. Democracia, as instituições da República estão todas rendidas. É uma vergonha a troca de afagos entre essas diferentes distopia, onde ninguém fala coisa com coisa. Eu tomo um cuidado imenso para, nesse encontro com vocês, na abertura, junto com vocês, desse congresso, do de falação que revela não uma sociedade que quer se compartilhar o tempo que está 300 mil mortos no mês de março. E que eu fico horrorizado de imaginar como vai ser a... Mas era tudo...
Ailton estava caminhando, acho que para o fecho da sua fala, e infelizmente ele caiu novamente. Vamos ver se ele consegue retornar, né? Continuo aqui com vocês, mesmo com todas as quedas imprevistas, tá bom? Tá bem, tá bem. Vamos, vamos, vamos invocar os paraquedas coloridos e deixa o pau quebrar. Boa noite a todos. Muito obrigada, Ailton. Ailton, você continua nos acompanhando. Eu vou passar a palavra agora para a Leandrinha. Muito obrigada, Ailton, pelas palavras. E depois da Leandrinha, nós teremos ainda um período para debate para o público, não é? Então, Leandrinha, com a palavra, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, que honra e privilégio. Antes de iniciar qualquer fala, eu quero dizer para o Ailton que eu acompanho o trabalho de Ailton Krenak, e eu tenho 25 anos, e eu jamais imaginei que eu falaria depois de Ailton Krenak. Tipo assim, hipótese nenhuma eu imaginei isso. É uma honra, é um privilégio. Estar debatendo, estar conversando, estar construindo junto ao lado de Ailton Krenak. Assim, agora eu já posso morrer em paz, porque já estou na fila do pão, já sou alguém na fila do pão. Ela assim, louca, né? Muito obrigada, Emiliano. Suas palavras são, assim, fundamentais e farol, literalmente, para esse momento tão sombrio em que a gente vive. E Ellen Ansanheira, muito obrigada pela honra de estar conduzindo esse papo também. Gratidão imensa. Muito feliz que é uma mulher que está conduzindo esse rolê. Eu acho fundamental e imprescindível. Eu começo a minha fala, acho que eu não consigo construir uma narrativa para minha fala sem construir um preâmbulo, né? Eu pertenço a dois mundos muito distintos um do outro. Primeiro, eu sou uma mulher trans e depois eu sou uma mulher com deficiência. Esses mundos vivem um conflito há muito tempo. Eu tenho para corpos trans a marginalidade entregue aos meus braços. Glória da sociedade. Os corpos que as pessoas têm medo de ver. Corpos que são dignos somente de andar durante a noite. Durante o dia, pessoas trans não são bem-vindas. A gente é vista enquanto fetiche, enquanto aperitivo sexual. E a gente é digna de ser morta. Um alto requinte de crueldade. Do outro lado, no outro extremo, eu tenho um corpo com deficiência, de dó, de pena. A sociedade estipulou para corpos com deficiência, e corpos com deficiência são inferiores, são subalternizados. Dignos de viver na superproteção e reclusos do afeto. Quando eu chego a Mara Moira, uma escritora de um livro incrível, E Se Eu Fosse Puta, fosse doutora em literatura, ela fala que quando eu chego, eu bulgo a sociedade. Porque as pessoas, elas ficam na dúvida se elas vão me odiar por ser uma travesti, ou se elas vão ter pena de mim porque eu sou um corpo com deficiência. A questão é que a minha epistemologia, o meu conhecimento, o meu lugar de sala e o meu poder de sala me coloca num lugar muito provocador. Eu sei que a minha presença incomoda onde eu chego. E nesse bullying, nesse choque que as pessoas têm ao se deparar
o meu corpo, um segundo. Ao se deparar com o meu corpo, quando eu apareço na internet há 9 anos atrás, o que eu mais ouvi era: você é um monstro, você é uma aberração, você é um monstro, você não pode estar falando, você é um monstro. Com o passar do tempo, eu entendi que uma das etimologias da palavra monstro é aquele que mostra algo, aquele que passa uma mensagem. E aí eu assumi esse papel monstruoso. E hoje, se eu sou essa maravilha do mundo e todo mundo conhece, é porque eu entendi o quão monstruosa era a minha sala, o quão monstruoso era o meu corpo. Eu não consigo contar, eu não consigo iniciar uma sala sem fazer esse recorte para a minha história, porque eu construí a minha narrativa com base na minha história, né? Falar que democracia, não tem como eu falar que democracia para corpos que sequer são invisibilizados. Afinal, você não invisibiliza o que nunca foi visto. É delicado, é muito complexo você olhar para o movimento de pessoas com deficiência, um movimento que parou, literalmente, ele congelou na década de 60, de 70 e de 80, onde as pautas lá atrás era corrimão e rampa, onde as pautas lá atrás era acessibilidade e mobilidade. Porque corpos com deficiência, naquele momento, verdadeiros fenômenos da natureza, como Maria de Lourdes Guarda, no auge da sua baixa mobilidade, da sua obesidade mórbida, ela foi para o meio da Paulista, com a sua maca, com mais pessoas com deficiência reivindicarem o direito de serem vistas, o direito de ir e vir. Porque naquele momento, as pessoas com deficiência estavam reivindicando acessibilidade e mobilidade. E o direito de acesso ao metrô, por exemplo. E as estações não enxergavam pessoas com deficiência. Nesse momento, o movimento de pessoas com deficiência ele conta com uma parceria, e agora, por favor, sintam o meu tom de ironia, uma parceria ilustre de instituições fundamentalistas religiosas, fraternidades cristãs, e da extrema-direita. E agora não vou usar mais o meu tom de ironia para continuar a minha sala. É muito doido como a extrema-direita e as fraternidades cristãs ultra-fundamentalistas religiosas conseguiram habitar o movimento de pessoas com deficiência. É muito louco como o movimento de pessoas com deficiência ainda é um movimento manipulável. E é triste ter a Leandrinha Duarte falando que a extrema-direita faz acontecer. Faz acontecer o assistencialismo burro e barato. A direita ela faz acontecer dando esmolas para a pessoa com deficiência. Mas ela faz acontecer. A gente tem, só como um ponto aí de reflexão muito importante, eu acho incrível colocar, a gente tem como referência na Câmara relacionada à pauta de pessoas com deficiência a deputada Flor de Lis, acusada até então de assassinar o próprio marido. Essa é a referência que a gente tem. Essa é a referência política e o norte político
que a gente tem instaurado no nosso país. As poucas pessoas com deficiência que estão lá até hoje decidiram que vão pautar meio ambiente, vão pautar o agronegócio, vão pautar outros movimentos, menos pessoas com deficiência. E isso é triste, porque o próprio sistema não dá espaço para as pessoas com deficiência se movimentarem politicamente em espaços institucionais políticos. Ou vocês acham que se um dia eu fosse eleita deputada federal, a senadora, vocês acham que vocês iriam articular para pessoas com deficiência no meio de um sistema que invisibiliza pessoas com deficiência? Não. Provavelmente eu seria soterrada por outras pautas. Provavelmente eu seria soterrada por questões que não são prioridades. Então, foda-se. Eu vou chamar o leito de pacientes um Covid de ovidário. E aí, muito interessante o que o Ailton traz em relação à palavra ovidário, justamente por ser uma ova e foda-se também. A gente vê um desleixo e a não prioridade quando se trata de humanização de corpos, né? E aí, o Emiliano também ele cita várias frases como somos todos singulares. Eu já ouvi tanto essas frases para tentar horizontalizar o debate, para tentar fazer com que pessoas negras, e pessoas com deficiência, e pessoas indígenas, e pessoas LGBT, ai, gente, somos todos iguais. E alegria, ninguém precisa de especificações políticas. Somos todos iguais, somos todos humanos, não importa, somos todos humanos. É desesperador. É desesperador ouvir o quanto o slogan, né, também trazido muito bem pelo Emiliano, esse slogan bonito que vende, esse slogan bonito que chega nas pessoas, acaba ceando no real sentido da palavra, de não dar visão à profundidade que os debates interseccionais têm. A profundidade que os debates interseccionais têm. Eu vou repetir. A profundidade que os debates interseccionais têm. Um exemplo muito claro disso é a gente está numa sala, por exemplo, e não tem intérpretes de Libras. E eu acabei de descartar 2,2 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Pessoas que não vão ter acesso ao que eu estou falando agora. Isso é muito sério. Não só o exemplo da não acessibilidade da sala, mas do quanto ainda a gente falha um discurso. E a gente não falha só um discurso de pessoas com deficiência, não. A gente falha com LGBTs, a gente falha com o movimento negro, com as discussões raciais, a gente fala com o movimento indígena, falha com os movimentos indígenas, e a gente continua falhando. Por quê? Porque o slogan, e muito bem, novamente, o Emiliano traz, ele vende o superficial, ele vende o raso das discussões. Ele não vende todas as pautas do movimento negro, no real, no âmbito da raiz, né, da construção. Foi ontem que a gente começou a discutir apropriação cultural, lembrei o nome. Apropriação cultural. Foi ontem. Foi ontem a gente discutiu demarcação de terra indígena.
Foi ontem que a gente começou a discutir que pessoas com deficiência precisavam ter acesso a instituições governamentais, a espaços públicos, né, no real sentido da palavra, e voltando, retrocedendo há milhões de anos ali, falando só de corrimão e rampa, tá, gente? Não foi ontem. Não foi ontem. O movimento negro está aí pautando discussões sociais, inclusive sobre apropriação cultural há muito tempo. Pessoas com deficiência estão pautando há muito tempo. Demarcação de terra indígena não é uma discussão de ontem. Não é uma discussão de ontem, é uma discussão de anos de construção. Mas a gente prefere vender o que é mais fácil das pessoas entenderem, né? É mais rápido, e aí todo mundo acha lindo e maravilhoso. Eu já sei um pouquinho, né, sobre o movimento de pessoas com deficiência, eu já sei um pouquinho sobre o movimento negro, eu já sei um pouquinho sobre o movimento indígena, então eu vou ir viver na minha individualidade e no meu acesso. Eu não digo nem privilégio, se eu começar a falar de privilégio aqui, a gente vai precisar de mais umas 3 horas para falar de privilégio. Essas discussões, perdão, essas discussões rasas, além de fazer o debate não se atualize, e aí eu sempre trago isso muito forte nas minhas falas, eu não tenho medo que daqui 10 anos uma pessoa ouviu eu tô falando agora e fala, a Leandrinha 2021, ela tava louca, deve ter fumado uma, ficou chapada e falou besteira. Lá em 2021, ela estava viajando na maionese. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo que apertem o botão F5 do meu debate. Eu não tenho medo de ser atualizada. Eu não posso me dar ao luxo de ser uma jovem com 25 anos, voltando para o movimento de pessoas com deficiência, ainda pautar corrimão e rampa. Eu ainda preciso discutir democracia. E discutir democracia, eu primeiro preciso ser vista enquanto humana. Eu primeiro preciso ser vista enquanto digna de ter os mesmos acessos que qualquer outra pessoa. Humano, humano. É um exemplo disso. O movimento trans ainda está lutando para ter o seu nome reconhecido. Meu nome, gente. Se eu falo que meu nome é Leandra Duarte, meu nome é Leandra Duarte. E eu ainda luto para que as pessoas me chamem pelo meu nome. Eu luto para ir no banheiro, fazer xixi. No banheiro, eu desejo usar. Eu luto por direito básico. Sabe? Básico de vida. Eu luto por coisas muito básicas, muito básicas. Muito básicas. Eu luto para ir no espaço público e ter o mínimo de acessibilidade. Tá? Eu consigo, sei lá, ter o mesmo acesso e pessoas sem deficiência. Eu luto pelo básico. Eu quero explanar aqui. Eu não sei se isso é lutar por democracia. E aí eu até convido o debate, assim, para a ideia mesmo. A gente está tão atrasado. É óbvio que a gente tem muitos avanços, mas são pequenos avanços. Em vista do fascismo que está imposto, em vista da violência que está imposta, em vista do retrocesso que está imposto, eu sinto que eu estou nadando. E aos poucos eu estou morrendo na praia. Se a gente não se atentar às discussões e aprofundar as discussões, todos nós vamos perecer e morrer na praia. Com 25 anos de idade, eu preciso falar, por exemplo, de pautas polêmicas. Polêmicas porque o meu país não está preparado para lidar com o que eu tenho para falar. Eu preciso lidar, por exemplo, com pautas do uso da maconha medicinal para pessoas com deficiência e vivem com dor extrema.
Eu preciso falar do real sentido da palavra de acesso à empregabilidade para pessoas com deficiência. Porque a porra das empresas preferem a multa e se adequarem para receber uma pessoa com deficiência ao ser contratada. E mesmo assim ainda tê-la no ar de subalternidade. Eu preciso falar do direito à morte. Do direito à morte. Sabe por quê? Porque o meu país ainda vive enraizado em posições ultra-religiosas e fundamentalistas, onde o apreço à vida ele é custo. E aí a gente pode só fazer uma barra na minha fala, quando a gente traz a discussão do aborto, por exemplo, do direito ao aborto legalizado, justo e gratuito. Eu ainda preciso falar do direito à morte, porque pessoas com deficiência, por exemplo, muitas delas vivem com dores extremas, com dores crônicas, com deficiências incuráveis, ou um grau sério e severo de degradação humana. E elas querem morrer. Elas querem morrer com dignidade. Elas têm o direito de morrer com dignidade. Eu preciso falar, por exemplo, da profundidade que o debate capacitista tem. Para quem não sabe, eu só estou tentando finalizar, tá bom? Do debate que o capacitismo tem. Aprofundar o debate do capacitismo. Para quem não sabe, capacitismo é o preconceito voltado a corpos com deficiência. Uma opressão estrutural, assim como o racismo para os negros, uma LGBTfobia para LGBTs, enfim. Eu preciso falar, e agora uma das faltas mais chocantes que eu trago, o incesto no sentido onde pais e mães de crianças com deficiência, adolescentes com deficiência, mantêm relacionamentos sexuais com seus filhos, na justificativa de protegê-los do preconceito, de protegê-los da violência do capacitismo. Como graduanda em teologia, como pesquisadora em filosofia e uma grande observadora do comportamento humano, eu não estou aí para julgar se isso é certo ou errado numa perspectiva moral, enfim. Mas eu estou aqui para falar que a pauta está do nosso lado. Está do nosso lado. Não está acontecendo lá na casa do caralho, está acontecendo aqui, ó, do nosso lado. E se a gente ainda se preocupar e se atentar, desde a década de 60, falar de corrimão e rampa, eu não vou avançar no meu debate. Sabe? Eu não vou aprofundar no meu debate. Então, eu convido pessoas sem deficiência a se unirem à pauta. Eu convido pessoas com deficiência a assumirem a pauta. O dever de pessoas sem deficiência é lembrar que a nossa pauta existe. É lembrar que a nossa pauta é viva, ela precisa ser atualizada. É lembrar e fazer reflexões e críticas severas aonde estão as pessoas com deficiência na minha vida. Eu recebo pessoas com deficiência na minha casa, eu tenho amigos com deficiência, eu já fiz sexo com uma pessoa com deficiência, eu trabalho com pessoas com deficiência, os meus filhos já namoraram com pessoas com deficiência. Aonde estão as pessoas com deficiência na discussão de vocês? Aonde estão a pessoa com deficiência na vida de vocês? Então, há uma necessidade urgente de se pautar. Há uma necessidade urgente de levantar a bandeira, e não mais uma bandeira individual. Porque não é porque eu não sou negra, eu não posso pautar o movimento racial. Eu posso pautar o movimento racial, assim como uma pessoa negra pode pautar o movimento de pessoas com deficiência. Mas pessoas sem deficiência, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, em circunstâncias nenhuma, devem silenciar o corpo com deficiência, ou para o lugar de um corpo com deficiência. Falar sobre um corpo com deficiência de uma perspectiva pessoal. Agora, para encerrar mesmo com tudo, a minha sala ela não é mansa. A minha sala ela não é fácil de ser digerida. A minha sala não é
fácil de ser compreendida, porque dói, né? Expor dói. Apontar o dedo na ferida dói. Mas ela é uma fala necessária. É uma provocação necessária. Eu agradeço muito pelo privilégio, pela honra de estar aí com mentes tão revolucionárias como o Emiliano e o Ailton Krenak. Eu sou uma bebezinha que está disputando aí esse espaço epistemológico de construção coletiva, no real sentido da palavra coletiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Leandra. Para mim está sendo uma imensa honra estar aqui com vocês. Eu me sinto muito privilegiada, né? E acho que a fala de vocês tem em comum o tom da urgente radicalidade que precisamos dar aos movimentos sociais, né? Que os movimentos sociais precisam assumir como pauta, como disse a Leandra. Emiliano perguntou se a transmissão é aberta. Durante o Congresso é uma transmissão para os congressistas, mas eu acredito que posteriormente poderemos ter acesso livre. Bem, acho que é uma questão para colocarmos para Brasco, mas acho que sim, né? Temos então aqui alguns comentários. A Bárbara Lima comentou: Leandrinha, como sua fala nos toca. Obrigado por compartilhar sua história conosco, muita alegria em prestigiar essa mesa, representatividade real. A Eliana Pittini: Emiliano, parabéns pela autodescrição que você fez antes de iniciar a sua fala, isso também me impressionou. Eu nunca pensaria nisso, Emiliano, muito bacana. Assim, então, faz parte das nossas falhas, né, Leandra? Não ter a Libra, né? As nossas falhas estão muito incorporadas, né? São né, conceitos que muitas vezes a gente não percebe o quanto são preconceitos, né? A Maria Pereira Leite falou: parabéns, Leandrinha, sua fala é muito importante e impactante, tocou em muitas feridas que estão abertas. Enquanto a gente vê se há outras questões no chat, eu queria fazer uma provocação para vocês. Vocês são líderes muito provocadores. Então, eu sou médica sanitarista, né? Tenho já 64 anos, participo do movimento social. Comecei a partir do movimento estudantil, quando estava na faculdade, enfim. E participo do movimento sanitário, né? E de fato, eu pessoalmente não milito em nenhuma pauta identitária, como militância, né? Mas, então, eu dentro do movimento de esquerda, de uma maneira geral, ouço com muita frequência, né? É uma provocação, não é uma defesa. Com muita frequência a questão de que, bom, nosso desafio a superar, afinal de contas, são as contradições de classe, né? Nós vivemos uma sociedade classista, capitalista, que nos oprime a todos, e que, portanto, os movimentos identitários são pautas que de certa forma, não só são secundárias à pauta principal, que é o anticapitalismo, como elas competem com a pauta principal. É uma provocação, gente, por favor. Mas isso é muito, assim, vocês falaram de algumas coisas, algumas falas que se repetem, essa é uma fala que eu escuto já também, não de hoje, né? Acho que a minha proximidade maior até
em função do trabalho com pessoas que vivem com HIV/AIDS e até mais próximo em relação às questões de gênero, né? Mas eu sei que essa é uma questão que incomoda bastante, mas que é muito presente na esquerda. Aí é uma provocação, não sei, só para abrir o debate. Acho que podemos seguir a ordem, aí quem se sentir à vontade de falar primeiro. Nós teremos Emiliano. Até às 20 horas para avançar no debate. Evidentemente que o Brasil tem uma tradição importante, não só o Brasil, né, em torno das discussões de classe. Acho que a esquerda brasileira, com a sua tradição sócio-histórica, marxista, tem um avanço importante nessa discussão, e essa é uma das discussões que compõe, em momento algum, a dimensão de classe está sendo descartada. Evidentemente que não. Acho que quando Leandrinho aponta da profundidade do debate interseccional, ela serve para dentro do nosso campo. Como é que a própria esquerda não compreendeu a profundidade do debate interseccional e faz um congelamento nas discussões de classe, achando que a discussão de classe abarca, né, toda a discussão, e que o resto cai num campo também a gente escuta como se fosse uma dimensão identitária, né? Como se a própria dimensão de identitária não fosse suficiente. A questão é que as desigualdades sociais brasileiras, elas estão relacionadas a algumas identidades. Então, enquanto as desigualdades sociais brasileiras estiverem relacionadas às identidades, ou algumas identidades, né? E aí eu friso até algumas, porque senão a gente cria a ideia de que o outro grupo não tem identidade nenhuma. Então, por exemplo, que branco é norma, que homem, cis, consumidor é norma. Essas também são identidades. Então a classe, ela está organizada, inclusive, por identidades. Para você ter, a não ser que você já nasça em determinada condição, mas se não, você vai ter muita dificuldade de alcançar outras instâncias de classe se você tiver atrelado a determinadas identidades, algumas identidades. Então, a discussão de classe, ela faz parte do debate, porém como uma intersecção, e não como um lugar principal, mas como um dos aspectos. E isso é um debate histórico que tem nos impedido de avançar, e que há uma certa resistência. E para mim, que discuto raça, né, raça e etnia, isso tem a ver com branquitude. Quando um grupo racial branco, né, em posição de poder, desloca a dimensão racial para a classe, isso é uma forma de manutenção de privilégio. Isso é uma forma de desconsideração, apagamento, uma forma perversa de fazer uma resistência dentro do próprio campo progressista. Hoje, essa é uma das contradições e das grandes dificuldades da esquerda brasileira, de compreender os seus próprios furos, as suas próprias contradições. E, por último, assim, já finalizando, até para circular, o que eu tenho visto hoje é um certo
letramento racial, né? As pessoas têm aprendido um certo vocabulário antirracista do que pode ser dito, o que não pode, etc. e tal, o que é, em alguma medida, importante, mas não é a panaceia, não é a bala de prata. E isso tem dificultado, inclusive, a identificação do preconceito e do racismo, porque ele não aparece com tanta força na linguagem, não só, mas porque você tem uma esfera, como o Leandrinha trouxe, muito superficial, né? Eu estava trazendo a dimensão do slogan, mas muito superficial, muito verbal de uma suposta luta antirracista. Então, se tem uma esquerda que aprendeu um vocabulário antirracista, utiliza, mas não sai da sua posição, inclusive de classe, de conforto. Obrigada, Emiliano. Não sei se Leandrinha gostaria de se colocar. Só para dizer que temos também mais uma segunda questão, então vamos fazer a rodada dessa minha primeira provocação, depois temos 2 questões ainda, tá bem? Perfeito. Ailton, quer fazer a sua fala pela ordem? Arrasou, pode fazer então. A primeira razão por que eu me interponho na fala aqui, porque eu queria saudar o que a Leandra nos trouxe, era que eu já tivesse uma aproximação, Leandro, que me permitisse, sinceramente, me dirigir a você como Leandrinha. E, Leandra, que bom te ouvir e ficar incomodado com algumas das revelações que você traz. E eu te confesso um desconforto enorme de viver numa sociedade tão cretina que esconde durante séculos, não é durante décadas, mas séculos, as nossas diferenças e tenta plasmar tudo isso numa conversa para boi dormir, que é de somos todos iguais. Quando eu era jovem, não tão jovem quanto você, eu dizia o seguinte: nós não somos iguais, nós somos todos radicalmente diferentes. Eu falava isso na década de 80, e as pessoas que me rodeavam ficavam achando que eu era um chato, porque todo mundo estava dizendo que a gente era iguais. Tinha todo um repertório para embalar a igualdade. Inclusive, a palhaçada da igualdade racial no Brasil. Nós somos todo mundo meio preto, meio índio, nós somos todo mundo meio branco. O Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente da República, ele cometeu exatamente um pé na cozinha. Eu imagino o pé na cozinha com um sujeito como ele, que é de uma família de generais. O avô dele era general lá na Primeira República, o pai dele, os irmãos dele, a avó dele. Então, assim, esse lugar é um lugar de privilégio mesmo. Esses caras não precisam fazer nada para dizer que eles estão ali. Não é necessário, Emiliano, que você já nasce com tudo pronto para você ter esse privilégio de cor. Se eu, você e um menino branco passar correndo numa calçada, quem leva o primeiro tiro é nós dois. Então, a gente tem que cair na real, no sentido objetivo de entender a questão da luta de classe também. Tem uma autora, que eu não estou me lembrando o nome dela agora, é uma americana. Eu acho interessante o que ela diz, é o seguinte: quando o multiculturalismo virou uma onda global e engolfou o debate, principalmente nas periferias quer dizer, o Brasil inteiro é uma periferia. Quando a gente pensa que tem periferia no Brasil, é como se o Brasil inteiro não fosse uma periferia. Não tem borda aqui, está todo mundo no buraco. Aí, os caras viram e começam a criar discriminação entre nós. Segundo essa senhora, acho que é a Fraser, não me lembro se o primeiro nome dela é Beth, mas o que ela diz é o seguinte: o capitalismo ele é tão inteligente que ele pensou algumas estratégias de
confundir as nossas perspectivas a ponto de achar que ele podia estimular essas lutas identitárias. E dentro desse, teria um primeiro momento das lutas identitárias, que podia até dar num Pantera Negra ou alguma coisa desse tipo, mas ele ia terminar mesmo com Negras Lindas virando o da Gessileve. E índios também muito gentis e bonitinhos, de repente ganhando uma bolsa de estudo em algum lugar do mundo. Muito bacana. E algum deficiente também podia, de repente, até virar ministro. Mas a sacanagem é exatamente reforçar essa desigualdade estrutural, porque ela é tão estrutural quanto o racismo. Ela incide sobre vários corpos, atravessando todos eles com apelos, que é esse apelo que faz com que alguém queira ser daquele lugar. Se existe uma supremacia, por que todos os fudidos não querem ir para lá? Então, assim, é óbvio, é a história da criança que tem a bonequinha da Barbie e eles fazem a bonequinha negra para ver se aquela criança se sente também incluída, porque agora ela pode brincar com a bonequinha negra. Isso é uma tremenda uma sacanagem, porque é uma manipulação do nosso imaginário para jogar a gente num lugar que a gente pensa que é um lugar de reconhecimento, mas, na verdade, ele é um lugar de conformação. Nós somos todos muito legais, a minha turma tem uma revista, nós temos até um canal que é só nosso, a gente está bem resolvido. O que é uma caricatura horrorosa, porque o que acontece é o seguinte, os negros americanos do ponto de vista da política capitalista, e eu não vejo um debate dos negros americanos sobre o liberalismo, sobre o capitalismo. A única marcha que eu vi eles fazendo, que desafinou o couro do contente, 20 anos atrás, quando os muçulmanos negros marcharam sobre Washington. E a terra balançou. Mas todo mundo se recolheu, né? Boca de siri, e o tempo passou. Então, assim como reclamar de corrimão e rampa é foda, também é triste a gente ficar se debatendo aqui por qual de nós, em que gueto que nós estamos, quando, na verdade, nós estamos todos engolfados numa tremenda sacanagem capitalista, que, para eles, a gente pode morrer todo mundo. O próximo programa do capitalismo, do hipercapitalismo, é fazer pelo menos a metade de nós desaparecer, entendeu? Eles não estão nem aí para esse negócio de promover nenhuma para a gente, não. Pelo contrário. Senão a gente vai ficar brincando de amiguinho, jogavam caxangá. Ó, o direito de morrer deveria ser debate sincero. Não pode ser um despiste. Porque está todo mundo louco para ficar vivo, não importa como. Essa que é a desgraça. O capitalismo fez isso. Ele pirou as pessoas com o desejo de ficar vivos, só que vivo, nesse caso, é consumir. Consumir. Enquanto você está consumindo, você está vivo. Consumindo subjetividade, consumindo materialidade do mundo, participando. Que palhaçada de participação dessa? Será que a gente não consegue imaginar como que uma certa humanidade viveu algum tempo, cada um cuidando das suas realidades, das suas circunstâncias, sem essa fissura de parar de tudo? Eu acho que a gente participa de coisa demais. Sinceramente, eu gostaria de participar de muito menos coisas do que as que eu sou demandado do ponto de vista assim, geral. Eu não estou falando só desse debate nosso, não. Que alguém pode falar, legal, né? Agora você está cuspindo no prato que comeu. Você ficou conhecido e agora você fica esnobando. Não, eu sinceramente acho que todos nós estamos cumprindo aquela profecia de que um dia cada um de nós
ia ser, ao mesmo tempo, consumidor de conteúdo e produtor de conteúdo. Nós estamos aqui consumindo uns aos outros e nos oferecendo uma carnificina voísta e uma sacanagem planetária, onde todo mundo está comendo todo mundo. Então, é uma puta de uma sacanagem. Eu não sei por que eu desbundei geral no meu debate com vocês, mas eu acho que, de certa maneira, Leandro me provocou a não ficar com muita contenção verbal quando eu tivesse que expressar uma ideia sobre a distopia que nós estamos vivendo. Eu acho escandaloso as pessoas ainda tentar ficar com esse papo furado que é determinado pela lógica do Ocidente, né? É a razão ocidental que nos encobrindo todos como uma baba, né? É uma lógica, uma razão ocidental. Se a gente não conseguir escapar dessa razão ocidental, nós vamos ficar discutindo quem é esquerda, quem é direita, coisas totalmente que não existem, entendeu? Isso aí só foi produzido para enganar a gente, e durante o século XX inteiro, muita gente morreu com essa bobeira, isso de direita, de esquerda. Você pode olhar, esses caras são todos iguais. Se você jogar no liquidificador e rodar, é todo mundo mesmo mingau. Que papo furado. Nem os pensadores do Ocidente, os grandes pensadores do Ocidente não conseguem mais distinguir o que é direito e o que é esquerda. Então, assim, é um abismo. E eu reclamo por uma coisa que pode parecer escapar do debate, que nós precisamos, na verdade, sermos capazes de mergulhar na nossa intimidade e ver o que a gente precisa para a gente poder viver, seja no campo específico daquela comunidade local, seja um quilombo, uma aldeia, uma comunidade urbana que vive numa cidade, entendeu? É pensar o que a gente precisa para a gente ter alguma capacidade de solidariedade entre nós, cuidar de nós, cuidar uns dos outros. Esse uns dos outros pode acabar criando um circuito amplo onde a gente não precisa ficar adulando uns aos outros, mas a gente precisa cuidar uns dos outros, que é muito diferente, né? Sobre direita e esquerda, eu acho que isso, para mim, já deu. Eu não tenho mais nenhum interesse em debater sobre direita e esquerda, principalmente num fim de mundo como o Brasil. Desabafo, obrigado. Novamente, assim, eu quero... Obrigada, Ailton. Para o mundo, eu quero descer, assim, agora, quero descer agora. Ailton, você pode me chamar de Berimbau, se você quiser. Você pode me chamar de Leandrinha, óbvio, não é nenhum problema. Inclusive, quando você fala, eu te provoquei, caralho, assim, isso, empacado, meu Deus do céu, mãe, eu provoquei o Ailton Renato, sabe? Tipo, é sobre isso. É muito doido. Se eu começar, eu vou tentar ser sucinta, porque tem alguns questionamentos ainda, né, Ellen? Isso, temos duas questões. Perfeito, vou tentar ser sucinta. Ela, assim, eu tentando ser sucinta, 2 horas depois, eu ainda continuo falando. Assim. É muito doido apontar. Ai, falar de esquerda, ai, que saudade da esquerda. Literalmente, que saudade, sabe? É tão delicado, eu não consigo fazer isso sem pautar as minhas interseccionalidades e como a esquerda não vê, eu ia falar, né? Como a esquerda enxerga os meus corpos, mas como a esquerda não vê os meus corpos, né? Uma falha, e eu acho que sistemática, né? Muito foda, porque a sensação que eu tenho e a esquerda, ela, de certo modo, também é assistencialista. Porque ela vai pelo que tá na moda, né? Tá na moda. As mulheres negras agora estão em ascensão. E muito legal, gente. Vamos dar-lhe esquerda, dar-lhe mulheres negras. E aí, o que dá a impressão é que a esquerda em si projetou mulheres negras. E não, caralho. As mulheres negras já estão na porra da luta há muito tempo. Então, elas não pediram licença para a esquerda. Sabe? Elas falavam, ai, gente, olá, tudo bem?
estou pautando a pauta racial nos últimos 2 anos. Não, caralho, eu tenho centenas, dezenas de anos e as mulheres negras vêm buscando ascensão. Hoje, um pouco de ascensão elas tiveram, eu ainda sinto que que tiram proveito da pauta. E aí, trazendo para as discussões, para as minhas agendas, mano, é desesperador ver como a esquerda pauta LGBT, por exemplo. Também nessa ideia de pautar só porque está na moda. Também nessa ideia de aproveitar, por exemplo, de candidaturas trans de sucessos, né? Benfeitorias ao eleger mulheres trans, como se a esquerda fosse a responsável pela narrativa, sabe? E aí não se compara nem falar de pessoas com deficiência, porque a esquerda não falta nem no discurso bonito a gente tá. Sabe aquele discurso no final? Então, Ellen, eu quero agradecer a minha mãe, ao movimento aqui presente e às pessoas com deficiência. Nem nesse discurso de agradecimento, pessoas com deficiência se fazem presente. Então, por exemplo, novamente, quando se tem uma figura como eu, falando, apontando o dedo na cara da esquerda, chega a ser meio caótico, assim, né? Caralho, a Leandrinha parece que ela é mais de direita e de esquerda, né? E não é, mano. A sensação não é sobre isso a discussão. Tá? O meu corpo não é bem-vindo, não é lido de uma maneira positiva dentro da direita. Eu não consigo disputar a direita. Não consigo disputar a direita, não dá. E eu também não estou assim, não estou disposta, porque eu não tenho saco, eu não tenho mais paciência de fazer letramento para gente ignorante, Ellen. Eu não tenho mais paciência de fazer letramento para dar aval para matar corpos como os meus. Eu não quero sentar na mesa com esses caras, sabe? Só eu também sinto uma resistência. Vou até reformular. Eu também sinto uma resistência de fazer alterações no discurso da esquerda. E eu sinto mais a improbabilidade ainda de construir do zero dentro da esquerda. Então, aonde eu começo? Sabe? Eu vou de centro para tirar a morte, né? Porque sem condições também de ocupar esse lugar também. Então, aonde eu me insiro? Sabe? E aí, quando eu falo de posições radicais para que os movimentos se atentem, eu falo sobre isso. E aí eu retorno das mulheres negras. Porque precisou que Marielle Franco tomasse vários tiros na cabeça para que mulheres negras tivessem um pouquinho de ascensão. Um pouquinho. Entendeu? E aí a leitura que eu faço disso é muito grave. É muito grave. Por ele, como vai ser em relação às minhas agendas? Será que uma figura potente no movimento de pessoas com deficiência também vai precisar ser brutalmente assassinada para que a pauta invada o centro das discussões? Será que eu vou precisar botar fogo na cadeira de rodas? Será que eu vou precisar apedrejar banco, botar fogo em ônibus? Sabe? E talvez a gente seja novamente o boom da pessoa com deficiência, ele mesmo boom lá da década de 60, eu falei que a Lourdes foi para o meio da rua junto com pessoas com deficiência, lá atrás pessoas com deficiência foram notadas. Será que eu vou precisar de como se fala? Ai, me surgiu a palavra, mas será que eu vou precisar de radicais, né? Será que eu vou precisar de uma articulação radical para que eu seja vista? E aí, quando o Ailton traz sobre estratégia, né? Mano, qual vai ser a nossa estratégia de sobrevivência? Sabe? A gente vai precisar fazer para a gente
saia desse lugar, desse limbo que a gente está, de não articulação política. Porque, gente, fazer política não é só o palma-madeira no Congresso, não é só o palma-madeira numa Câmara. Fazer política é fazer isso aqui, ó. A gente está fazendo agora, nesse exato momento. Estamos construindo política, estamos fazendo política. É essa a base horizontal e igualitária a gente deveria minimamente começar a pensar. Ellen. Obrigada, Leandra. Enfim, eu acho que a radicalidade posta aqui, eu acho que é a necessidade da gente pautar mesmo essas questões. Eu vou, então, nós temos até às 20 horas, mas acredito que a gente possa passar um pouquinho, porque nós começamos atrasados, não é? Então, acho que até umas 20h15, não é? Aí vamos ver com a produção. Mas, então, vamos ver aqui. A Maiara, não, desculpe, a Nayara Scalco tinha feito já um comentário e disse o seguinte: fico pensando sobre o quanto esses espaços de participação estão silenciados pela falta de democracia. Gostaria de ouvir mais sobre o que vocês pensam sobre os espaços de participação social no SUS. E acho que a Mariana Nasser traz uma questão nessa mesma direção, importante a discussão. Gostaria de perguntar como vem a potência das pautas identitárias para a transformação social. Também gostaria de saber como trabalham a relação entre os movimentos sociais e a participação no SUS. E, por último, eu vou fazer as 3 questões, porque para a gente poder, acho que a gente vai precisar fazer uma rodada final, né? E a última questão da Tatiana Vargas é como escapar e romper com a branquitude. Por que temos tanta dificuldade de transformar nossas práticas e criar um novo mundo, tendo acessado debates e reconhecimentos de questões como a que vocês apresentam? Então, acho que temos, né, 2 questões grandes aqui, que é a questão da participação social no SUS, né? Mas também da potência aí das pautas identitárias, né? na transformação aí das práticas. Podemos fazer pela ordem, então, né? Emiliano, e acho que daí fazemos já como uma rodada final, e depois, se alguém quisesse colocar mais. Uma vez que essa é a rodada final, agradeço a atenta e carinhosa mediação da Ellen e as presenças marcantes da Leandrinha e do Ailton Krenak. Quero dizer que saio muito potencializado desse encontro, né? Sobre as questões, até pelo avançado da hora, também vou tentar ser bastante conciso. Eu penso que o que a gente tem feito no campo do SUS, historicamente, passa por um exercício, né, na tentativa de um espaço democrático. Acho que eu que venho do campo da saúde mental, que sou um psicólogo de formação e trabalhei nos equipamentos da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, como centros de atenção psicossocial, uma prática de saúde, de participação social e uma prática democrática são as assembleias. Contudo, eu vi quando as assembleias passaram a se burocratizar, quando elas estavam na agenda, no quadro, tal dia é dia de assembleia. Aí, quem vai fazer a assembleia hoje é fulano, beltrano, ciclano. As pessoas da assembleia estavam destacadas, combinadas. A pauta da assembleia estava definida anteriormente. Então, em momentos que as assembleias foram perdendo
determinadas inscrições, determinados caráter democráticos de participação que faziam aquilo realmente poder ser um exercício participativo e democrático. Então, a democracia, a participação, como apontou Ailton, se eu bem entendi, está num porvir. A gente tem caminhado em busca dela, mas ela é Eduardo Galeano, a gente caminha, ela anda mais um pouco, isso tem feito a gente caminhar. A gente, pelo menos enquanto grupo que acredita nela, e não um grupo que visa, né, destruí-la ou impedi-la. Então, o que eu gostaria de destacar é que, como pelo menos eu tenho trabalhado junto a tantas e tantos outros, e aí já emendo com a segunda questão, é que esses espaços garantam que eles não tenham uma égide colonial. A colonialidade é uma colonialidade do saber, como aponta o Aníbal Quijano. E a todo tempo ela está pregando peças em nós. Então, acabei de receber a mensagem aqui que a gente vai ter que finalizar, que só tem 10 minutos, então você é ainda mais conciso ainda. Peço 2 minutos para Ailton Krenak, porque recentemente, numa ação junto de companheiras de saúde mental e do SUS, a colonialidade mesmo me pegou. Eu, um ativista, um militante, um profissional do SUS, do campo das relações raciais, me vi numa proposição susista, onde o enredamento que eu estava propondo ali, o enredo que eu estava propondo, tinham características coloniais, e foram as trabalhadoras e os trabalhadores que apontaram para mim, olha, esse modo com que você está fazendo promove uma cilada colonial. Então, eu acho que estarmos atentos a essa transversalidade colonial que nos atravessa por muitas vezes e que negros, indígenas, pessoas com deficiência podem vir a incorrer nessa lógica porque ela compõe o nosso saber. Assim como o racismo, assim como o capacitismo, assim como o machismo, são estruturas. Então, estamos a todo tempo arriscados de cairmos, de sermos capturados por essas lógicas. Muito obrigado. Ailton. Obrigado a você, Miliane, de ter adiantado os termos desse nosso encontro, que tem essa diminuta significado na coisa toda, mas que nos permite lembrar. Talvez eu e você tenhamos percorrido, do ponto de vista do tempo, jornadas próximas. O subsistema da saúde indígena, ele dentro do SUS, digamos, um conduto onde a saúde indígena se debate. E eu ajudei a pensar e, de certa maneira, a construir esse subsistema da saúde indígena, que é um quebra-pau dentro da relação dos povos indígenas com o Estado e com os profissionais da saúde. Esse amplo campo dos profissionais da saúde, que você conhece porque você transitou por esses espaços, a gente teve que se confrontar e dizer para esses profissionais da saúde que tinha limite, que a gente não estava como corpos dispostos pedindo para eles virem passar a mão. Gonzaguinha, a gente não estava com a bunda na janela. A gente queria um respeito a direitos fundamentais, a saúde é um direito desse, já que nós estamos dentro do jogo das relações, digamos, com o Estado, que decidiu, logo ali no final da Segunda Guerra Mundial, eles capturaram a tal da democracia como um bastão, só que eles manipulam ela hoje de manhã eu li um texto sobre isso, eles manipulam ela em 2 sentidos. Um é a contenção, que para nos manter
todos, cada um no seu lugar. E a outra, como repressão. A democracia liberal, ela é a anteporta de uma ditadura. Mas a gente fica confortável na anteporta, porque ela é a democracia. Mas a hora que ela se transfigura, empurrada em cima da gente, ela é uma ditadura. Então, a tênue diferença entre esse experimento social da democracia, da participação nos comitês, de representação social em política pública, ela é o trânsito possível no ensaio da democracia liberal. Morde e assopra. Mas a hora que a gente reivindica demais, fecha tudo e porrada. Que é o que nós estamos vivendo agora. A gente não está com muita ilusão também sobre a ideia de democracia. O exercício real da democracia cotidiana, a gente está vendo agora, no período da pandemia, quando as pessoas se ajudam mutuamente. Quando alguém é capaz de sair com um caminhão de São Paulo e levar comida e remédio lá no Nordeste. Quando alguém é capaz de fazer uma campanha para dar comida a quem está com fome, independente de que igreja que esse cara é, que partido que esse cara é. Esse exercício, ele é a coisa mais parecida com democracia no sentido real que eu entendo. E entendi perfeitamente quando você falou que a Assembleia foi sequestrada e virou burocracia. As assembleias, elas deveriam ser o lugar de expressão do poder político de qualquer comunidade, de qualquer grupo social. Mas elas viraram burocracia. Se você não tiver escrito, você não fala. Então, é o fim da picada. Nós estamos todos excluídos. É para ninguém ficar se achando, eu consegui não sei o quê. A gente não conseguiu nada. É nisso que eu digo que periferia, nós somos todos periferia. Porque às vezes a gente fica fazendo uma convocatória da periferia como se a gente não tivesse todo mundo engolfado nessa desigual falta de tudo. A uns faltam comida, a outros faltam gás para cozinhar a comida. Mas tem gente que está faltando ar mesmo para respirar. Então, não vou dramatizar demais a história, mas nós nos encontramos e isso valeu a pena. A Ellen realmente conseguiu juntar, digamos, conversas e visões tão dissonantes e nos conciliar aqui numa conversa tão boa para mim, que eu agradeço a vocês todos. Valeu! Muito obrigada, Ailton. Eu estou imensamente grata a vocês três. Leandra, aí nós temos até as 8h05, então são os seus minutos. Beleza, eu vou ser bem breve, prometo. Só para não sair da temática sobre a democracia em relação a acesso ao SUS, eu quero só fazer uma provocação mesmo, até porque eu não vou dar conta de fazer uma análise de como eu gostaria sobre o acesso ao SUS, por exemplo. Como eu disse na minha fala anteriormente, a gente enquanto fazendo recorte das minhas agendas, né, de pessoas com deficiência e o movimento LGBT, não temos o mesmo acesso, por exemplo, à saúde, ao SUS, né? O SUS, ele é um privilégio do caralho, assim, para uma pessoa com deficiência, vamos, sei lá, coisa básica, uma consulta ginecológica, Papa Nicolau, muitas mulheres com deficiência morrem de câncer de colo de útero, por exemplo, por não fazer preventivo. E aí é muito sistemático isso, porque a gente não alcança, não tem acesso, literalmente não tem acesso, porque não tem profissionais capacitados para lidar com as especificidades do nosso corpo, não tem uma estrutura no real sentido de falar de acessibilidade e mobilidade, porque, por exemplo, não tem uma maca e ela desça para eu subir, e aí eu tenho que passar pela uma situação vexatória, que está ali com a avental seminua, e dois raras, sei lá, o porteiro do lugar, você me botar em cima de uma maca. Então, essas barreiras, né,
é a palavra que eu queria, essas barreiras me fazem não acessar, por exemplo, o serviço de saúde. Enquanto uma pessoa trans, ainda é complicado, porque muitas pessoas trans, por exemplo, necessitam e fazem uso do tratamento de terapia hormonal para readaptarem seus corpos com a realidade que elas vivem. Isso também é negado. Por uma vez que um endocrinologista, uma consulta simples de endocrinologista no particular, vai ser R$ 400, R$ 500, entendendo que esses corpos vivem na extrema pobreza e numa vulnerabilidade imensa, logo eu não tenho acesso particular e o SUS ainda trabalha em passos lentos em centros especializados para pessoas trans. Existem pouquíssimos no Brasil centros especializados para pessoas trans. Por quê? Porque eu não vou baixar numa clínica normal, normal entre muitas aspas, tá, gente? Eu não vou baixar num PSS, num posto de família, para ser destratada ou humilhada ou estar numa situação também vexatória, sendo eu um corpo trans, num espaço cisgênero, num espaço retrógrado, e as pessoas não vão compreender a necessidade do meu corpo estar ali. Ponto final. E agora, só essa provocação, né? Eu gostaria imensamente de agradecer mais uma vez a honra e o privilégio desse papo estar sendo conduzido por uma mulher, Ellen, a senhora maravilhosa, rainha soberana. Muito obrigada pela condução, assim, fundamento, sabe? Fundamental, uma mulher conduzindo esse diálogo. Queria saudar e reverenciar mais uma vez a Ailton Krenak. É uma honra, novamente. Eu sou uma aprendiz, assim, das suas falas. Só, sabe, trocar essa ideia com você, tomar esse cafezinho aqui com você, já é muito potente. Eu saio daqui hoje muito maior, eu entrei, sabe? Emiliano, maravilhoso, muito obrigada, que fala super lúcida, novamente abrindo caminhos aí para reflexões tão fundamentais também, extremamente necessárias. Muito obrigada. Valeu mesmo. Boa noite a todos. Gente, olha, imensamente grata pela sabedoria que vocês puderam dividir conosco, pela urgência da radicalidade que precisamos de aprofundar e pautar, né, todas as questões aí levantadas, de quem sabe avançarmos na construção de um outro mundo, de um outro mundo. Muito obrigada a todos, de coração.